Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, terça-feira, dia 15 de agosto. Eu sou o Lucas Luquezzi, um prazer estar sempre aí com você na sua rede social, no YouTube, nos cortes do Instagram, na Rádio Folha FM 100.3 e na Rádio Folha, para você que acompanha em Bonfim, 94.7 MHz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje a gente vai falar aí sobre a saúde pública, né? Temos aí uma coisa que até virou notícia, né? Foi o fato de Roraima ser o único estado que não sofreu o apagão nacional de hoje. Vamos falar também de notícias de polícia, né? Crise na Polícia Civil e também, como já esperado, né? Uma situação envolvendo um beneficiário da saidinha temporária do Dia dos Pais. Participe conosco aí, envie o seu comentário para o 999715300 para você que acompanha pela rádio. Ou se você estiver pela rede social e preferir, evidentemente, mas eu acho que o seu telefone vai estar ocupado com esse podcast, então, portanto, aproveite e envie o seu comentário aí pela seção de comentários, seja pelo corte do Instagram ou seja também pelo YouTube. Minha gente, vamos lá, vamos falar agora de saúde pública, né? Porque, olha só, gente, os médicos do Hospital Geral de Roraima denunciaram que a Secretaria Estadual de Saúde tem atrasado de 2 a 4 meses os salários desses profissionais, né, que até julho passado trabalhavam por requisição administrativa emergencial, que é um contrato que é estabelecido, negociado diretamente por eles junto ao Estado de Roraima. Esse grupo diz representar aí cerca de 50 profissionais da unidade e reclama da falta de um vínculo empregatício seguro. Eles relatam que pelo atual cenário tem que trabalhar todos os dias sem direitos trabalhistas, incluindo o direito, né, de receber pontualmente, receber salários em dia. Desde que acabou esse vínculo, né, por requisição administrativa, esse vínculo direto com o Estado, nessa fórmula, né, no mês passado, eles tiveram que se adequar à obrigação de ter um CNPJ, né, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, tiveram que criar uma empresa para poder continuar o vínculo com a Secretaria Estadual de Saúde. Alguns não conseguiram fazer isso ainda e, apesar de tudo isso, apesar dessa situação, os médicos continuam, segundo eles, né, comprometidos com os pacientes e vão trabalhar mesmo sem vínculo algum com o Estado. Então eles relataram para a gente essa situação, essa preocupação e relataram também o medo de, será que vão receber? Será que vamos receber nesse mês por conta dessa falta de vínculo, né? E até então receberam uma garantia de que sim, vão receber retroativo, o que não aconteceu até então para alguns, né? E olha só, gente, eu falei da questão de que eles têm ido trabalhar, né? Tem uma outra situação também relatada pelo grupo que é por conta dessa instabilidade. Alguns tiveram até que recorrer à empresa credenciada pela CESAL sem saber os processos judiciais que envolvem ela. A questão aí, o que acontece? Na semana passada a gente lembra que a Justiça suspendeu o contrato da CESAL com essa empresa de plantões porque apontou aí, nesse caso, desse contrato de 38 milhões, que o sócio da empresa é o contador de uma cooperativa de médicos e sobrinho do vice-presidente dessa entidade, que é investigada por desviar cerca de 30 milhões de reais em recursos públicos da saúde de Roraima. E, evidentemente, olha só, ainda falando sobre essa situação, a solução apontada pelos médicos seria a realização de um processo seletivo, né, de uma forma mais emergencial, mais imediata, com essas garantias todas aí, ou mesmo a longo ou médio prazo de um concurso público, né, para evidenciar essa questão da estabilidade desses empregos. Nós procuramos a CESAL, que disse o seguinte, gente, que os profissionais que estão regularmente realizando os plantões vão receber os vencimentos, que em nenhum momento deixou de pagar os médicos, incluindo aqueles que não possuem vínculo por seletivo ou concurso público, e ressaltou que é preciso respeitar os trâmites internos para o pagamento dos profissionais. A Secretaria finalizou a nota dizendo também que não há programação para realizar seletivo ou concurso por
pois isso depende de previsão orçamentária. Vamos esperar com que isso se resolva, né, da melhor forma possível para a CESAL e também, evidentemente, para os médicos que também são trabalhadores. Vamos falar de uma situação aqui, no mínimo, inusitada, ou melhor, acho que não seria tão inusitada, né? Até porque a gente, como pessoas, né, como profissionais da comunicação, a gente sabe que a cada saída temporária, cada saidinha, existem essa reincidência, né, de pessoas que estão em um determinado momento na sua progressão penal, né, e acabam caindo nessa reincidência de crimes, né? E foi o que aconteceu, né, Marília Mesquita? Seja bem-vinda ao nosso papo de redação. Qual foi a última aí que a gente conseguiu descobrir um caso específico, né, de um beneficiário da saída temporária? Oi, Lucas. Oi para você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, acompanhando o nosso podcast. Dessa vez foi o WFN, conhecido aí como Cabeção. Ele foi, esse é o nome dele artístico, né? O vulgo Cabeção. Ele voltou para a cadeia após ele agredir e ameaçar com uma faca a própria mãe dele. Nossa. Esse caso ele aconteceu ontem à noite, no final da noite de ontem, lá no bairro Pintolândia. E essa ocorrência ela foi atendida pelo 2º Batalhão da Polícia Militar, que foi acionada porque o Cabeção aí ele estava ameaçando as pessoas com uma faca. Quando a polícia chegou lá, realizou a abordagem, a revista pessoal, com ele foi apreendido aí uma faca, e os familiares dele informaram para a polícia que ele tinha puxado o cabelo da mãe dele, teria ameaçado ela com uma faca, e aí ele acabou que foi preso, encaminhado para a DICAP, para os procedimentos de rotina. Em seguida ele foi levado para o IML para fazer o corpo de delito e voltou aí para o sistema prisional, onde ele deve cumprir a pena dele aí em regime fechado. Pois é, acabou que vai se lascar, na verdade, né? Em relação vai regredir, na verdade, né? A questão... vamos ser mais... Como é que eu posso dizer? Mais formais, né? Vai regredir na questão do regime dele. Ele vai regredir a pena porque até então, atualmente, ele estava aí cumprindo o regime semiaberto. E agora ele vai ficar no regime fechado. E aí, na próxima saída temporária, que é do Dia das Crianças, ele vai perder esse benefício. E aí, a pena dele vai sofrer essa alteração aí, porque ele cometeu um crime durante esse período aí da saída temporária. E estava tão perto dele voltar já lá para o sistema prisional, que esse benefício ele acaba agora, na quinta-feira, dia 17. E aí o Cabeção aí resolveu voltar lá para a casinha dele mais cedo. Gente, eu tenho um comentário aqui que veio na nossa transmissão da live de ontem. Melhor, na live não, né? Nosso programa é gravado, a gente não precisa esconder de ninguém, né? Mas um comentário pra Marília, inclusive, né? Acho que ela vai até se surpreender. Tô nervosa. Vai até se surpreender, né? Só que eu acho que ela vai levar na boa, né? O comentário, Marília, foi do Alberto Coelho. E você estava falando aí sobre, segunda-feira eu vim falar de morte e tal, e aí o Alberto Coelho disse o seguinte, ela falando que toda segunda só fala de morte, e que dessa vez não é diferente. Sim, não é diferente, porque o final de semana, até a polícia mesmo, uma fonte nossa, ela já falou que no final de semana, certas ocorrências, elas são recorrentes no batalhão. Entre elas, acidente de trânsito envolvendo embriaguez ao volante, violência doméstica, acontece muito, muito mesmo. Então, se você acessar aí o nosso site pela segunda-feira, no mínimo tem aí uma matéria de violência doméstica. E esses casos envolvendo homicídio também acontece com uma certa frequência. Por que acontece? Porque as pessoas estão geralmente em casa fazendo uso de bebida alcoólica, algumas até misturam com entorpecentes, então sempre é danado para ter esse tipo de ocorrência. Então, geralmente, o nosso final de semana aqui, ele é bem sangrento, e sempre quando eu apareço aqui no podcast segunda-feira,
nas segundas-feiras, geralmente é para falar de, no mínimo, um óbito que teve aí no final de semana. Mas muito obrigada, Alberto Coelho, pela sua participação. Continua aí com certeza assistindo a gente, acessando o nosso site. É isso aí, Marília. Brigadão aí pela participação. E realmente é a realidade, né, Marília? Você vem aqui para mostrar fatos, né? Não para mostrar mentiras, né? Para a gente ver realmente como é que a gente está, né, nesse cenário da segurança de modo geral, né? Exatamente, ainda mais Roraima, que é um estado pequeno comparado aos outros estados aí da federação. Boa Vista é uma capital que é pequena comparado também aos outros estados, às outras capitais, e aí a gente tem uma certa... é alto aqui a violência de crimes, violência doméstica, acidentes de trânsito, enfim. Então aqui Roraima, ele sempre se destacando aí dessa forma. E é isso, a gente está aqui para mostrar os fatos que acontecem aqui na nossa cidade, do nosso estado. Valeu demais, Marília, pela participação e volte sempre aqui no nosso podcast. Valeu. Valeu, Lucas. Até a próxima. Para vocês aí, até a próxima. A gente vai continuar falando de polícia, né? Porque a gente tem acompanhado aí, pelo menos aí, as últimas críticas, desdobramentos aí que evidenciam uma certa crise na Polícia Civil do estado de Roraima. E um dos fatos que aconteceram recentemente foi a exoneração de um delegado de um setor importante, né? Um setor que apura homicídios, né? O Departamento de Homicídios. E para isso eu chamei a Dina Vieira, que teve acesso a um documento, né, Dina, que relata, na verdade, as razões que esse delegado pediu a exoneração. Seja bem-vindo ao Papo de Redação, explica pra gente essa história. Isso mesmo, o delegado Marcos Lázaro, né, um delegado bastante conhecido, que estava à frente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é também onde trata aí de pessoas desaparecidas, né, esse departamento. Ele pediu a exoneração do cargo, né, por meio de uma carta que ele enviou ao delegado-geral, onde ele cita alguns motivos, né, que na interpretação que a gente faz seria aí uma falta de apoio ao trabalho que era desempenhado lá nesse departamento, né? Ele fala da estruturação do DRACO, que seria um departamento de combate ao crime organizado, que, segundo ele, já vinha, né, tendo tentativas frustradas de erguer esse departamento, que esse departamento funcionasse, né, como deveria. Sim. E então essa é uma das queixas dele, assim como alguns equipamentos, softwares que ele trabalharia, né, para poder auxiliar as investigações. Isso, né? Assim. Então, e também ele cita, né, algumas, inclusive ele até coloca link de matérias da Folha nesse documento, que fala da exoneração dos delegados lá de Rorainópolis, a gente até tratou aqui no podcast também, que ele diz lá que poderiam ter sido evitados esses afastamentos, né? Afastamentos, exatamente. Esses afastamentos, e assim como a falta de delegados em Pacaraima, né? Então, ele cita tudo isso. E ele fala também que nem mesmo, né, essa guerra entre o que ele chama de uma guerra particular das facções venezuelanas aqui no estado teria aí dado esse respaldo para as demandas do departamento. Então, ele achou que, por bem... era melhor deixar a pasta. É complicado, né? Parece que a pessoa está se sentindo sozinha, né, nessa missão. É muito complicado ela lutar, né, contra uma situação como essa. Um né, caso assim, parecido, sem apoio, né? Um caso parecido foi o do Ronei Cruz, né, que estava à frente da DICAP já há muitos anos, e aí também, por meio, né, de uma carta, né, de um texto, ele também pediu exoneração e alegando alguma falta de apoio, né, falta de estrutura para fazer o trabalho. É uma pena, né, porque quem perde é a população, a segurança pública, né. São pessoas que querem trabalhar, né, Dina? Exatamente. Recentemente, né, acho que faz uns 2 finais de semana, o programa Agenda da Semana teve também entrevista com a delegada Simone Arruda, o delegado Lurene, que, segundo a Polícia Civil, por meio de nota, o delegado Lurene é quem vai ficar no Departamento de Homicídios. E vai substituir o Marco... Vai substituir por enquanto, né, interinamente. E eles relataram, né, essa falta de pessoal na Polícia Civil, o que acaba sobrecarregando esses delegados que hoje estão aí à frente das delegacias, né, muitos também já estão perto aí de se aposentar, então isso vai, né, cansando os policiais e a gente espera que essas pessoas que estão entrando logo, né, já
tomem posse aí para que reestruture a nossa polícia. Exatamente. Só um comentário, né? Eu lembro que aqui na Folha FM o governador Antônio Denário falou sobre a questão, um pouco sobre a Polícia Civil, porque ele foi questionado a respeito do concurso, né? A respeito de delegados, né? E ele indicou que, na medida que o orçamento ele deixar de ser apertado, como ele admitiu que o orçamento atual está apertado para fazer concursos públicos, na medida que essa situação melhore, né? Com a possível aumento de arrecadação, né? De tributos estaduais e tudo mais, de repasses financeiros para o estado de Roraima, melhore essa situação, realize concursos para outras áreas, né? E além do mais, chame mais delegados, né? Uma vez que a gente já viu aqui, com base inclusive nessas reclamações dos delegados Lurene e Simone, sobre a população cresceu, a população dobrou em 20 anos, né? Desde a última vez que a Polícia Civil realizou um concurso, né? E ainda assim, segundo eles, né? É pouco ainda demais para atender uma demanda tão grande da população. Já a população dobrou, né? E o contingente diminuiu, né? Porque alguns passaram em outros concursos, alguns se aposentaram, alguns morreram, outros adoeceram, então não, exatamente. Vai diminuir. Pô, e para garantir a segurança do povo, né, gente, tem que ter um reforço muito maior, realmente, a gente precisa melhorar muito. Mas, agora falando sobre a questão aí... o que a Polícia Civil falou sobre esse caso específico? A Polícia Civil, né... falou que foi um pedido do próprio delegado, né, essa exoneração, que demonstra aí com uma escolha pessoal dele e que o José Lurene Júnior é quem vai responder aí pelo departamento. Né? E quanto às questões relacionadas ao afastamento dos delegados de Rorainópolis, eles ressaltaram, né, que foi feito um PAD, e nesse PAD foi recomendada a instauração, né, para investigar as condutas, e esse processo tramita em sigilo. Sim. Né? Que não é nem uma novidade, né? A gente já tinha, inclusive, relatado sobre isso, né? Já tinha falado sobre isso. E aí, a Polícia Civil disse que já havia fortalecido a equipe do Draco, que a gente falou agora há pouco, né? E atendido ao pleito dos servidores, incluindo plantões extraordinários, de acordo com o planejamento e a necessidade de aplicação do efetivo. Para finalizar, a Polícia Civil afirmou que as medidas administrativas e aquisições de materiais são contínuos, visando otimizar o funcionamento da instituição, como a aquisição de armamentos, viatura, munição. Então, essa foi a nota aí da Polícia Civil. Pois é. A gente precisa, na verdade, não só de estrutura, né, dos atuais, né? A gente precisa de mais gente trabalhando, né? Com certeza... Evidentemente, né? Quanto mais gente trabalhando, né, gente, mais segura parece que a gente possa se sentir, né, no estado de Roraima. Eu acho, uma visão que eu tenho da polícia, da segurança pública, é de que falta pessoas técnicas à frente dessas não basta instituições. Mais pessoas, né? Mas tem pessoas... Isso, porque eu acho que não são cargos que precisam de pessoas políticas. Precisam de pessoas técnicas que entendam daquele trabalho e que façam ele, né, de forma programada e efetiva. De modo geral, né? E acho que isso abarca em todas as áreas, né? Mas é isso aí, Dina. Obrigado aí pela participação. Volte sempre aqui no nosso podcast. Obrigada. Vamos seguir com o nosso papo de redação. Você está vendo essa luz que ilumina a gente? Pois é, sinta-se privilegiado, porque o estado de Roraima foi o único do Brasil que não foi afetado pelo apagão nacional. Um apagão aí que afetou 25 estados e o Distrito Federal, minha gente. Que privilégio, né? É o dia em que os humilhados são exaltados. E olha só, gente, como eu tinha te falado, né, o estado de Roraima, só para título de esclarecimento, né? Principalmente para você que está fora do estado, que está acompanhando aí pelas nossas redes sociais. O estado de Roraima é o único que não é interligado ao sistema interligado nacional. É um sistema isolado de energia. É um estado que é abastecido por usinas termoelétricas. E desde 2019 isso é a realidade aqui, porque veja bem, essas usinas termoelétricas, elas são movidas em parte de combustíveis poluentes, né? No caso do diesel e tudo mais, e em parte energia limpa, né? E é o seguinte, desde 2019 a gente é abastecido por essas usinas. E a gente lembra aqui o contexto em que nos coloca hoje, né? Lá, 4 anos atrás, o governo Bolsonaro e a ditadura do Nicolás Maduro entraram nessa crise diplomática, né? E tudo mais. E aí acabou que suspendeu o abastecimento que era feito da Venezuela para o estado de Roraima,
né? E em virtude de muitos apagões também, então se insere nesse contexto, e a partir de então o estado de Roraima voltou a ser abastecido por usinas termoelétricas que são caríssimas, gente, muito caras, né? Tanto é que essa conta ela é dividida entre todos os brasileiros, né? E a solução para o estado de Roraima seria a ligação com o Sistema Elétrico Nacional por meio do Leão de Tucuruí, o futuro Leão de Tucuruí, que agora teve as suas obras autorizadas para iniciar, né? E aí, se a gente tivesse ligado com o Leão de Tucuruí, certamente a gente estava nas escuras, né? Talvez não teria nem papo de redação hoje, gente. Não sei, né? Se bem que o Sistema Elétrico Nacional já foi até restabelecido, né? Mas vamos falar do apagão em si, né? O último apagão que a gente teve aqui em Boa Vista, em Roraima, foi em abril desse ano, né? Então, já são 4 anos aí de termoelétricas fortalecendo o nosso sistema. A principal aí seria a usina termoelétrica Jaguatirica 2, que é responsável por abastecer mais da metade da demanda aí do estado de Roraima. O apagão nacional de hoje, que afetou quase todos os estados, né, e o próprio Distrito Federal, iniciou às 8 horas e 31 minutos da manhã pelo horário de Brasília. E afetou todos esses 25 estados e o Distrito Federal, menos Roraima, né? Ainda não se sabe as causas desse blackout. O Ministério de Minas e Energia informou que o sistema foi restabelecido por volta das 2h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Agora imagine o prejuízo que isso está causando para a economia, que isso já causou, né? Muitos comércios principalmente esses perecíveis, né, que precisam ser precisam de energia para poder você conseguir conservá-los, e sorvete, por exemplo, né, carne, alimentos, né? Então, assim, o Brasil às escuras. Ainda bem que pelo menos aí a gente tinha a luz do dia para iluminar, né? Então, assim, a gente hoje foi um dia que os humilhados foram exaltados no estado de Roraima. Claro que a gente lamenta aí esse prejuízo, que eu acho que vai lá para a conta de R$1 trilhão, que imagine quem é que vai pagar esse prejuízo, né? Com certeza todos nós, inclusive o pessoal daqui de Roraima, vai ter que pagar esse prejuízo. E olha, gente, vou fechar aqui com um comentário que foi feito na nossa gravação de ontem. É o comentário do Gerson Dens. Ele perguntou o seguinte: houve exclusão das famílias beneficiadas ou manutenção da assistência? Ele estava se referindo ao processo do governador Antônio Denário, que acabou sendo cassado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Roraima. E como se sabe, o Denário responde a uma ação por ter ampliado um programa eleitoral em ano eleitoral. Desculpa, deixa eu recapitular. Ele é acusado de praticar uma conduta proibida por ter ampliado um programa social em ano eleitoral, né? De 10 mil beneficiários para 50 mil beneficiários, né? E eu acho que a pergunta do Gerson Dens aqui, ela corresponde exatamente nesse ponto. Será que as pessoas elas vão deixar de ser beneficiadas? É evidente que não, Gerson. Com certeza não. Até porque que o governador, ele continua recorrendo a essa decisão no cargo, continua no cargo, então nada muda. Pelo menos até então, né? Vamos, evidentemente, que a gente vai acompanhar, repercutir, uma vez que é um assunto que corresponde, que interessa, que afeta a todos os cidadãos do estado de Roraima. Minha gente, com esses comentários, com essas notícias, eu encerro aqui o Papo de Redação de hoje pela Rádio Folha FM 100.3, pela Rádio Folha FM de Bonfim 94.7, pelos cortes aí do Instagram, e também pela nossa gravação no YouTube, @TV Folha BV no YouTube. Você pode conferir muito bem aí o nosso papo de redação na íntegra. Aqui é o Lucas Luquezzi, na apresentação e na produção. E os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, John Hudson, Jover Herrera e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter como @FolhaBV. Tem um threads também do Instagram, @FolhaBV. E tem também o meu Instagram pessoal, @LucasLuquezzi. Meu sobrenome é LUCKEZIE. Para você aí tentar interagir comigo, né? Falar um pouco dos bastidores aqui do Papo de Redação. De vez em quando eu faço um story e mostro aqui como é que funciona o dia a dia. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.